Olá, amigos. Vamos a mais uma aula de Física 3. Esse é o capítulo 7. E hoje eu vou falar das leis de Kirchhoff, ok? Bom, para falar dessas leis, antes de tudo, eu preciso conhecer um circuito. Na verdade, esse circuito é um circuito um pouco complexo, onde eu tenho duas malhas. Ou seja, isso é uma malha e isso é outra malha. Reparem que eu tenho nós aqui. Nó A, B, C, D, E e F. São chamados de nós, ok? E nós temos alguns ramos. Ramo AB, o ramo BD, o ramo CD, CE, EF, DF, ok? São alguns ramos que eu tenho nesse circuito. Então, na verdade, todo circuito ele é composto de malhas, ok? Malhas, de nós, que são os pontos, e de ramos, que são cada trecho desse aqui, ok? Trechinho desse aí, né? Nós temos no circuito as fontes, né? Na verdade as baterias, né? Quem alimenta o meu circuito é a DDP, as forças eletromotrizes ou contra-eletromotrizes. Nós temos também as resistências, né? No caso, nossos circuitos serão sempre resistivos. Nós não vamos ter outro tipo de circuito, pelo menos não nessa primeira fase agora, tá? Então, as leis de Kirchhoff são duas, tá? É o seguinte, a primeira lei é a chamada lei dos nós. Bom, Douglas, o que diz a lei dos nós? A lei dos nós diz o seguinte, que a soma das correntes que chegam no nó é sempre igual à soma das correntes que saem de um nó. Ah, Douglas, mas como é que eu faço isso? Bom, é bem simples. Para cada parte do circuito, você vai instituir uma corrente, ok? Ah, Douglas, que negócio é esse de instituir uma corrente? Bom, nós sabemos que as baterias, elas têm polos positivos e polos negativos, certo? O polo positivo é sempre o maiorzinho, né? E o polo negativo é sempre o menor, né? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer sempre a corrente saindo, né? Geralmente em cada uma das malhas, sempre saindo da DDP maior. Se você tem um E1 e um E2, e se o E1 for maior que o E2, você vai fazer a corrente sempre saindo da onde? Do E1. Então, nesse caso, a tua corrente ela vai fazer esse caminho aqui, ó. Certo? Nesse caso, reparem que a corrente ela está circulando no sentido horário, certo? Sentido do relógio. Mas isso não vai importar para mim não. Vou chamar essa corrente de I1, né? Se você fizer a mesmíssima coisa do outro lado, observando o E2 e o E3, e se o E2 for maior que o E3, você vai fazer uma corrente elétrica saindo sempre da DDP maior. Então, no caso, E2 mais Douglas. E se não for esse o sentido real? Bom, quando nós fizermos as contas, provavelmente o valor de uma das correntes será negativo, né? Então, mesmo você errando, você vai ter um valor... Mas o valor negativo está errado? Não, é que o sentido é que está errado, porque, na verdade, a matemática é que vai determinar isso para você, ok? Então, vamos lá. Continuando, então, a minha representação de cada malha. Lei dos nós, então, onde nós estávamos, diz o seguinte, que a soma das correntes que chegam é sempre igual à soma das correntes que saem. Essa lei, praticamente, eu não vou utilizar com vocês. Por quê? Só se por um acaso na questão já tiver as correntes. Vou dar um exemplo. Se aqui você tem uma corrente, sei lá, I3, I4 e I5. Então, a soma das correntes I3 mais I4 tem que ser igual à corrente I5, ou seja, a soma das correntes que chegam tem que ser igual à soma das correntes que saem de um determinado nó, ok? Então, basicamente, a lei dos nós diz isso. A soma das correntes que chegam é igual à soma das correntes que saem, tá? Tudo bem, pessoal? E a segunda lei diz que é a chamada lei das malhas. Bom, a lei das malhas, sim, essa é sensacional. Essa é super, ultra, hiper importante. Ela diz o seguinte, olha bem, repare bem. Eu não costumo colocar isso, talvez eu receba até críticas, mas é bem provável
que as pessoas falam, que na verdade é a primeira lei de Ohm. É o somatório dos U's, ou seja, o somatório das DDPs é igual ao somatório dos RIs, certo? Ou seja, o somatório dos U's numa malha é igual ao somatório dos RIs. Bem, vamos fazer o seguinte, essa malha aqui é a malha de corrente 1, então vou chamar ela de malha 1. Já a malha da corrente 2, eu vou chamar ela de malha 2. Então, primeiramente, eu vou na malha 1, ok? E vou começar a observar o seguinte. Observe que na malha 1, esquecendo a malha 2, finge que isso aqui não existe, o que está do lado de cá. Olha só para o lado de cá. Eu tenho duas fontes, eu tenho o E1 e o E2. E como eu já percebi, eu já fiz a observação na questão, que o E1 é maior que o E2, então eu percebo que inicialmente nós vamos ficar com E1, que é a minha DDP principal, já que ela é a maior, e nós vamos ver o caminho da corrente. Qual é a outra fonte que nós temos? Nós temos a fonte E2. Mas como o polo positivo está em conjunção com o polo positivo da outra fonte, então ela deveria entrar no polo negativo para que isso aqui fosse um gerador também para essa malha. Então eu tenho E1 menos E2. Douglas, não entendi. A fonte principal é o A1. Se você entrar no polo negativo, vai ser mais. Se você entrar no polo positivo, menos. Então, E1 menos E2. Isso é o gerador, isso é um receptor. Ok? Tem que ser igual a somatório dos RIs. Agora a gente começa. Por onde passa a corrente 1? Ah, é fácil. Passa pelo R1 pequeno, R1 grande, R2 pequeno, R3 grande. Então vai ser R1 mais R3 mais R1 pequeno mais R2 pequeno vezes a corrente I1. Douglas, mas por que a soma? Porque a corrente 1 ela circula em todos eles, então é uma associação em série. Só que eu tenho um pequeno problema. Existe um resistor que não é percorrido só pela corrente 1, porque o R1 grande e o R3 grande são percorridos pela corrente 1, mas o R2, além dele ser percorrido pela corrente 1, ele é percorrido pela corrente 2. E agora nós vamos ter que ter uma percepção. A percepção é, a corrente 1, quando ela passa por R1, reparem a minha mão, o movimento, ó, é para baixo. Essa corrente aqui, ó, I1, ela está para baixo. Já a corrente I2, que eu instituí do outro lado, ela passa para cima. Então, elas têm sentidos opostos. Quando elas têm sentidos opostos, menos, sinal de menos, em sentidos opostos. R2 vezes I2. Então, essa é a equação da lei das malhas para a malha 1, ok? Já na malha 2, nós teremos, bom, nós já instituímos que o E2 é maior que o E1. Isso é percepção no problema, você vai ter que ver isso no problema. Então vai ser E2, bom, aí eu venho com a corrente e entra no polo positivo, então é menos E3. Douglas, se fosse no polo negativo, seria mais, porque aí a fonte E3 funcionaria como gerador e não como receptor, ok? Vamos lá. Agora, quais são, melhor, as resistências que estão sendo percorridas pela corrente I2? Eu tenho R2 pequeno, R2 grande, R3 pequeno, R4 grande. Então, será, percebam bem, R2 mais R4 mais R2 pequeno mais R3 pequeno, todos percorridos pela corrente 2, todo mundo em série, tá? Só que tem um pequeno detalhe, para essa malha 2 existe um resistor que não está sendo percorrido pela corrente 2 somente, está sendo pela corrente 1, como I2 está para cima e I1 está para baixo, os sentidos são opostos, I2 para cima e I1 para baixo, então menos R2 e 1. Então, isso aqui, meus amigos, é um sisteminha em que você vai ter que resolver
esse sistema dependendo dos valores que você tem, né? Se por um acaso na questão você tiver algum resistor sendo percorrido por uma outra corrente, é sinal de que você tem uma terceira malha, ok? E para cada questão você vai ter que observar o que a corrente realmente estará fazendo, ok? O importante agora é nós resolvermos questões, tá? Então é o que a gente vai fazer daqui para frente, ok, amigos? Um grande abraço.